E aí, pessoal, beleza? Bom, eu vou começar uma forma nova de vídeos. Infelizmente, eu nem sempre tenho os carros para poder fazer, né, os vídeos da forma adequada. É bem mais interessante realmente você ter o carro e mostrando os detalhes do carro, enfim. Mas já que eu não tenho o carro disponível, né, mas tive as experiências com vários carros, então eu vou contar a minha experiência com os carros, que talvez isso possa ajudar alguém na decisão de compra, né? Até mesmo para conhecer um pouco de como é dirigir esses carros no dia a dia. Um inscrito falou, né, que gostou muito dos vídeos da Hilux, e eu estava esperando pegar uma Hilux 2009 para poder fazer o vídeo, né, uma 2010, para poder fazer as comparações. Como isso também não é possível no momento, então vou fazer também só uma explanação, né, dos carros, e vocês vão dando feedback aí, se ficou bom, se não ficou, né? Mas infelizmente nessa época de pandemia até tem as pessoas que têm os carros, mas eu acho que você ir lá visitar, eu acho até uma falta de respeito numa época como essa. Enfim, vamos falar hoje do Gran Siena 1.6. Na minha família acontece um negócio bem engraçado, que quando uma pessoa compra um carro, outras vão comprando também o mesmo carro, o mesmo modelo. Então isso já aconteceu com Classic, já aconteceu com Fiat Uno, já aconteceu com Gran Siena. Então várias pessoas têm o mesmo modelo de carro na família, por pura coincidência, acreditem ou não. E o Gran Siena, né, acho que a primeira pessoa da família que comprou, né, foi um primo meu, que tirou um zero 2014, 2015, né, naquela cor vermelho metálico, muito bonita, eu não sei o nome da cor. Foi o primeiro contato que eu tive com o Gran Siena. O dele era 1.4, mas realmente meu contato com ele foi muito pouco. Eu dirigi ele pouquinho, né? Sei a média de consumo dele dentro da rua, não sei na estrada. Mas logo em seguida o meu irmão comprou um Gran Siena 2012, 2013, o top de linha do All-Logic. O único opcional que ele não tinha eram os bancos, que tinha uma forração diferente, onde tinha um apoio de braço aqui no banco do motorista, né? O Gran Siena 1.6, ele tem uma diferença do 1.4. O 1.6 ele tem os tons mais claros no painel, a régua que passa no painel inteiro é clara. A do Gran Siena, pelo menos dos mais antigos, é uma régua preta, né? Os detalhes no volante em preto no Gran Siena 1.4. Já falando em Gran Siena, vai passando um aqui agora. Já o Gran Siena 1.6 também tem os detalhes claros, né? Forração de banca, uma forração bonita, né? Que tem um detalhe mais claro aqui, eu acho que num tom de bege aqui na parte de cima. Os bancos do Gran Siena, apesar de acomodar bem, ele tem uma espuma um pouco mais firme. Então eu tive a oportunidade de viajar, né? Eu não cheguei ainda na outra história, que meu outro irmão também comprou um Gran Siena, só que manual. E como a espuma é firme, então às vezes você sente um pouquinho, né, o cansaço da viagem, por esse banco ser mais firme. Que o banco, né, é muito uma questão de gosto também. Mas quando o banco é muito mole, cansa. E quando o banco também tem a espuma mais firme, cansa também, né? Tem que achar um meio termo, né, dessa maciez da espuma do banco. O ar-condicionado do Gran Siena, ele é bem interessante. É igual ao do Palio, né? Você tem que apertar esse botão para poder ligar, certo? O computador de bordo dele é bem completo, certo? Os faróis de neblina, para quem não sabe, acionam no painelzinho que tem aqui do lado, onde também tem um menu para algumas funções do carro, inclusive desligar o airbag do passageiro. Função essa que esse carro eu acredito que não tem. Se tiver, vai ser na lateral do painel, uma chavezinha, mas acho que esse carro não tem. O Gran Siena você pode desligar o airbag do passageiro.
O Gran Siena do meu irmão, que era o Dual Logic, era realmente bem completo. Inclusive, uma coisa, os inscritos que têm ou que sabem, tinha uma luzinha vermelha num detalhe daqui, que no Gran Siena do meu outro irmão, que eu vou chegar nele também, não tinha uma luzinha vermelha. Se alguém souber o que é essa luzinha vermelha, eu agradeceria muito pela informação, porque eu terminei não pegando o manual de nenhum dos dois para olhar, para saber o que era. Logo depois desse meu irmão ter comprado esse Gran Siena, um 1.6 Dual Logic, que tem até um jogo de roda diferente, né, diferenciado do jogo de roda dele. O meu outro irmão comprou também um Gran Siena 1.6 também, 2013, 2014. A diferença desse Gran Siena é que ele era manual e ele não tinha nenhum opcional. Então, ele não tinha vidros elétricos nas portas traseiras, não tinha o câmbio Dual Logic, não tinha pintura metálica, não tinha retrovisores elétricos, eram manuais, não vinha com som e, por consequência, também não vinha com os comandos no volante, né? Isso tudo que eu falei tinha no Gran Siena do meu outro irmão, 2012, 2013. Inclusive o piloto automático, né? Que a pessoa fica meio viciada no piloto automático quando você começa a usar, principalmente em estrada. Qual a minha percepção, né? Vamos falar primeiro do Dual Logic. O Dual Logic é um carro bom, mas que você estranha muito no início, né? Ele faz as trocas de marcha um pouco mais demorado, é como se fosse uma pessoa que pisa no pedal da embreagem e demora até engrenar a próxima marcha e solta o pedal da embreagem de vez. Então ele dá um solavancozinho, sabe? Dá um pulinho. Mas um carro que responde bem, né? Ele tem o modo esportivo, que eu nunca acionei, que ele dá uma esticada maior nas marchas, né? Mas, segundo o meu irmão, é um carro bom de estrada, né? É um carro que ganha velocidade muito bem. Eu não cheguei a viajar com ele, só andei dentro da rua com ele, certo? O porta-malas muito bom, 520 litros, e ainda rebate o banco, né? Ele tem, onde tem ali no Ford Ka o botão que você aperta para destravar o banco, ele é um pino. Então você pega esse pino, puxa para cima para poder destravar o banco. O Gran Siena, pelo menos os mais antigos, né, até o 2014, ele tem o terceiro apoio de cabeça, todos têm, né, mas não tem o cinto de 3 pontos. Acho que os mais novos já devem ter. Falando mais, o porta-luva deles também tem um espaço muito bom, um espaço interessante para o carro. O ar-condicionado gela bem, e o ar-condicionado do Gran Siena, além de ter as duas saídas centrais, ainda tem mais duas saídas em cima. Ele tem até uma regulagem que é para você abrir ou fechar essas duas saídas, né? Que vem aqui, a ideia delas, você não pode regular elas, só as daqui da parte central, mas a ideia delas é que o ar saia por cima para chegar no banco de trás, né? Às vezes acontece de ter duas pessoas, né, grandes, né, que ocupam esse espaço aqui do meio e terminam tampando o ar-condicionado, né? E tem o pessoal que é meio egoísta, né? O motorista bota o ar-condicionado para cá e o passageiro bota para lá, e quem está atrás, né, se acaba no calor. O Gran Siena teve uma solução interessante para isso. Esse mesmo painel do Gran Siena também está no Palio mais novo, o Palio 2017-2018. Um amigo meu tem, né? Eu nem sabia, eu pensei que o Palio tinha terminado a produção dele em 2016. Né? Esse mesmo painel ainda existe no Gran Siena, porém só no Attractive. Se você pegar o Gran Siena, que não é o Attractive, seja ele 1.0, seja ele 1.4, ele vai ter o painel do Palio. Né? É um negócio bem interessante até isso. Né? O acabamento dele é bom, é um acabamento bom, apesar de ser todo em plástico rígido, né? Como a grande maioria dos populares. Né? Os faróis do carro são excelentes, muito bons. E até o neblina dele ilumina muito bem. Né? O jogo de roda é muito bonito, tanto do câmbio dual logic, que tem um câmbio dual logic, como do câmbio manual, né? Que muda o jogo de roda. Acho que só acontece da roda do câmbio manual tá no dual logic quando é o Sublime, né? Que é um pacote diferenciado, um pacote bem completo.
Mas vamos falar um pouco do Gran Siena manual, né? Esse sim, eu viajei, eu usei bastante dentro da rua esse carro do meu irmão. Então esse eu posso falar com um pouco mais de propriedade. O que é que eu posso falar do desempenho do carro? O Gran Siena 1.6, ele tem um problema grande. O torque dele só está a partir de 4.500 giros. Então, se você parar para analisar, né, é muito distante. 4.500 giros. Até você chegar em 4.500 giros, ele não está querendo focar. Enfim. Por causa da claridade, focou. Até você sair lá dos 2.000 giros aos 4.500, é muita distância. Então, o que é que acontece? Ele é um carro fofão de saída. É um carro que desenvolve depois bem, né? Porque é o seguinte, você que anda dentro da rua, se você for esticar a marcha para o carro ter um desempenho interessante, o consumo, que eu vou falar também de forma mais detalhada num vídeo separado, né, deixa você quebrado. Então, o que é que acontece? Quando você passa num quebra-mola, às vezes aquele quebra-mola que não é tão bem elaborado, você tem que reduzir para a primeira marcha. Porque se você for passar de segunda marcha, você corre o risco até do carro estancar, se tiver com a ligada e o carro cheio. Aí você sozinho, ele vai fazer aquela zoadinha como se você estivesse saindo de terceira, sabe? Um negocinho diferente. Então, para dentro da rua, você tem que cambiar muito o carro, o manual. Isso termina se tornando cansativo. Já o motor 1.4, isso não acontece. O torque dele está a partir de 3.500 giros. Quando eu falo torque, eu falo 100% do torque. Porque quando você passa 2.000 giros, você já começa a ter uma porcentagem daquele torque. Só que ele em 4.500, a porcentagem de 2.000 giros é muito pouca. Então, realmente, termina atrapalhando nesse uso cotidiano. Certo? Mas tirando isso, é um carro de suspensão macia, porém muito problemática. Parte dianteira, a suspensão dianteira é muito problemática, não é mito, né? Os meus dois irmãos tiveram problemas com suspensão dianteira, todos os dois. Inclusive um dos meus irmãos, o do Gran Siena do All-Logic, teve problema com vazamento da direção hidráulica. Eu lembro que vazava, molhava aqui na parte de baixo, mas ele mandou consertar. Uma coisa que sempre tem que estar de olho é o sistema de arrefecimento do carro também, né? O meu irmão do Gran Siena manual ainda chegou a ter um problema, mas uma bobagem. Na realidade, eu não sei se foi uma abraçadeira, uma coisinha, uma presilha, uma coisa assim, uma bobagem que soltou e que resolveu até bem fácil. Resolveu de forma fácil. O carro na estrada. Como na estrada você sempre está desenvolvendo uma velocidade maior, né? Uma velocidade de 110, 120 km, tem gente que vai até bem além disso. Você consegue realmente ter respostas bem interessantes do carro, bem interessantes mesmo. Ele é um carro muito elástico, por ser 16 válvulas, né? Geralmente 16 válvulas ele consegue ter esse desempenho melhor na estrada, né? Onde você vai andar com um giro mais alto. Então, se você vem acompanhando um caminhão em 80 km por hora, 90, enfim, e você joga uma terceira, o carro vira uma bala. Ele tanto tem muito giro ainda para frente, como você consegue fazer essa ultrapassagem muitas vezes sem precisar subir para a quarta marcha. É um carro muito elástico e realmente é necessário você fazer uma redução maior nele, porque ele pede isso. E realmente o desempenho dele fica muito satisfatório mesmo. Um detalhe que eu também tinha esquecido, o Gran Siena do meu irmão, o manual, ele não tinha também o sensor de ré, coisa que o outro Gran Siena tinha. Realmente o do meu outro irmão era bem completo, só realmente não tinha os bancos com aquele padrão que eu falei, que vinha com um apoiozinho de braço. Então assim, muito bom de estrada, muito bom de freio, um carro muito seguro, certo? Se você vai numa velocidade superior de 120, né, ou até mais do que isso, você precisa segurar no freio, você sente o ABS entrando, né? Mesmo sem ser uma freada brusca, mas você sente ele entrando, né? Então é um sistema muito eficiente mesmo.
né? Os retrovisores do carro são excelentes. O retrovisor dele é um retrovisor um pouco mais curto, mais pouca coisa do que esse, e ele é alto. Então realmente você consegue ter uma visibilidade muito boa. A visibilidade traseira do Gran Siena, ela não é tão interessante, porque além do vidro traseiro ser um pouco mais deitado, a mala é alta, é bem alta. Então você tem que ficar esperto na hora de estar manobrando o carro, para não terminar encostando ou alguma coisa parecida. O Gran Siena, ele também tem regulagem de altura do volante, não tem de profundidade. O mais simples, ele já vem com o controle, chave canivete, igual a essa. Não vem com alarme, igual a esse carro, só vem com controle. E ele também vem com a mesma função de baixar os vidros no botão. Inclusive, ele também não tinha vidro elétrico nas portas traseiras, acho que eu já comentei, né? Ele também não tinha esse opcional, o manual, o Dual Logic tinha. Tinha esse cômodo opcional, que ajuda bastante, é bem agradável mesmo. Então, assim, o outro tinha o alarme, certo? Eu nunca cheguei a acionar, né? O som do Gran Siena, que tinha o sistema de som original muito bom, a iluminação muito bonita, né? Dos botões, que também tem os Gran Sienas que tem o som e não tem os comandos no volante, né? O comando no volante era opcional. Eu acredito que quando você botava os comandos no volante, você já vinha junto o piloto automático, se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado. A buzina é boa, né? A buzina alta. O Gran Siena é um carro alto, né? O que também é bem interessante, ele não é de estar raspando a frente, né? Em valeta, em saída de garagem. Ele é realmente um carro bem alto, né? Até pela questão das rodas 16 que ele tem, né? Já deixa ele um pouco mais robusto, né? Já o do 1.4 ele é a roda 15. Como eu disse, 1.4 eu dirigi muito pouco, eu percebi que eu não tinha esse problema do manual 1.6 de ser fofão dentro da rua. Não, ele respondia bem melhor. E o consumo do 1.4 realmente vai ser bem mais interessante para quem usa só dentro da cidade. Agora, para quem viaja, o consumo do Gran Siena 1.6 é bem interessante. Eu também vou comentar isso de forma separada. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Quando você não tem um carro, você fala as suas experiências, né, que você teve com ele, e não pode ir muito além disso. Mas quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, pode perguntar. Pergunta aí, pode perguntar no Instagram, pode perguntar aqui nos comentários, né? Curtam o canal, se inscrevam no canal, deixem seu like, sigam no Instagram, lá você também pode tirar suas dúvidas, mandando mensagem, alguma coisa parecida, certo? E valeu, pessoal, um bom domingo para vocês. Quem for fazer o Enem, uma boa prova. Abraço.